Olá, bem-vindo de volta. No início do nosso estudo, nós fizemos uma divisão em explorar e prever. Então a gente falou já da exploração de dados e agora a gente vai começar a falar em prever. Então a gente vai falar de prever em duas etapas. Primeiro com regressão linear, depois com machine learning. Então agora a gente vai começar a falar de regressão linear. Então imagine o seguinte cenário. Você tem uma empresa de varejo e você faz anúncios de determinados produtos em propaganda de TV, em mídia de TV, e você tem o registro das vendas no período em que esse anúncio é vinculado. Então aqui a gente está vendo uma pequena tabela com duas variáveis, né? De um lado a gente tem o valor gasto em anúncios em milhares de dólares e na outra coluna a gente tem a venda em milhões de dólares. E ao longo do tempo você armazena, você registra essa informação, né? Quanto você investiu em anúncio e quanto você teve retorno em vendas. Agora, imagine que a gente vai colocar isso num gráfico. Então, aqui ó, eu tenho o eixo que eu vou chamar de Y e aqui eu tenho o eixo que eu vou chamar de X. No eixo Y, eu vou colocar a coluna Sales, vendas, né? A gente está vendo aqui. E no eixo X, eu vou colocar o investimento que eu fiz em TV, a coluna TV no meu eixo X. Agora, como que eu vou usar esse gráfico? Então imagine que eu pego aqui esse primeiro valor aqui de investimento e vendas e coloco isso no gráfico. Então esse aqui é chamado um gráfico de dispersão. Cada variável ela é representada aqui por um ponto. Então eu tenho dois valores para a variável, né? Eu tenho o valor dos anúncios na TV e eu tenho o valor das vendas. Então vejam aqui, ó, eu vou colocar as vendas, sales, 221. Então eu vou, neste ponto do meu eixo Y, vou pontilhar uma linha imaginária aqui no meu gráfico, certo? E eu tenho um investimento em TV de 2.301, que é este ponto aqui. Então também eu vou pontilhar aqui isto no gráfico a partir do eixo X. Onde a intersecção dessas duas variáveis é a minha venda. Então esta linha aqui, ó, da variável está representada neste ponto aqui. Agora eu vou pegar todos os meus dados de venda, né? Aqui eu tenho apenas uma única variável. Agora imagine que eu vou pegar todos os meus dados de venda e vou colocar todos eles em um gráfico, né? Eles são todos plotados no gráfico da mesma forma que a gente plotou, que a gente produziu aquela primeira informação. E se você olhar aqui com mais cuidado, você vai ver que a gente pode encontrar um certo padrão aqui nestes pontos, né? Então eles estão concentrados aqui mais nesta área deste retângulo, embora existam pontos dispersos aqui, existe uma concentração maior na área deste retângulo e existe uma certa inclinação deste padrão, né? Então, indo além, a gente pode usar um pouquinho de matemática e criar uma linha imaginária, né? Por isso que a gente chama de regressão linear. Regressão linear porque a gente está usando uma linha. De forma bem simples, eu diria assim, de forma bem simplificada, você pode imaginar esta linha como uma média de todas as vendas e anúncios, né? Então a gente aplica uma fórmula matemática que a gente vai ver depois como que a gente faz e a gente produz esta linha. Esta linha a gente pode chamar de linha de melhor ajuste. Então é como se fosse uma grande média dos dados que eu tenho de anúncios de vendas e TV. Agora, imagine o seguinte, e se a gente usasse esta linha para prever o retorno de investimento em anúncios? Já que eu tenho dados dos meus anúncios que eu fui coletando ao longo dos anos, eu não poderia usar esta linha para fazer uma previsão? Então, eu poderia prever um valor que está dentro do intervalo, né? Por exemplo, um valor aqui, né? Neste ponto da linha, ou eu ainda poderia extrapolar, eu poderia prever ainda valores não gastos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu fosse
investir, se eu estivesse disposto a investir aqui, ó, vamos supor como exemplo, 1.500 em anúncio de TV, eu teria aqui, através dessa linha, uma aproximação de quanto eu teria em vendas, certo? Agora, imagine assim, ó, se você quer investir um valor que já exista uma venda anteriormente. Então, vamos supor que você quer investir aqui, vamos supor 2 mil aqui, né? Eu sei que isso está em milhões, mas a gente está simplificando. Eu quero investir 2 milhões, já existe aqui esse ponto, né? Então, eu já saberia quanto eu teria em venda. Porém, seria melhor eu usar a intersecção com a linha, porque eu teria um valor mais aproximado. Como eu falei, é como se fosse uma grande média, né? Então, em vez de buscar valores exatos de fatos já ocorridos, eu iria sempre fazer a previsão da linha, porque a linha teria uma aproximação maior entre todas as minhas, de todos os investimentos que eu fiz em anúncio com o retorno em vendas, certo? Então, esta é a principal utilização desta linha, essa linha de regressão linear. Então, eu posso usar tanto aqui para prever um valor num intervalo que eu já tenho, como eu posso extrapolar. Então, por exemplo, eu nunca investi 3.500 em anúncios de TV. Então, eu poderia vir aqui e fazer aqui uma previsão de quanto isso me geraria de venda. É claro que como aqui esta linha é uma continuação, a minha probabilidade de haver uma variação aqui, ela seria muito maior. A mesma coisa se eu extrapolasse aqui para baixo, né? No caso aqui eu não posso investir menos de 0, né? Mas para outros tipos de problemas, né, eu poderia extrapolar também para em valores anteriores, né? Então, este fenômeno aqui, este caso aqui, da gente prever duas variáveis através de uma linha, é chamado de regressão linear simples. Quando eu tenho duas variáveis numéricas, né, eu não tenho uma variável categórica ali, né, eu tenho apenas variáveis numéricas, eu não tenho carro, por exemplo, modelo de carro, né, eu tenho apenas duas variáveis numéricas. E a gente está usando uma variável para prever o comportamento da outra, desde que exista uma relação matemática entre essas variáveis. A gente vai falar mais sobre o que é essa relação matemática posteriormente. Então, no nosso exemplo, a gente quer prever as vendas a partir do investimento em anúncios feitos na TV. Então, a minha variável independente é anúncios em TV. A minha variável dependente é as vendas. Então, a gente vai usar a variável independente anúncios em TV para prever a variável dependente, vendas, certo? Então, aqui voltando ao gráfico, ó, variável dependente no eixo Y, vendas, e a variável independente no eixo X, anúncios em TV, certo? Então, esse é um exemplo, mas se usa como padrão você colocar a variável dependente no eixo Y, né, no eixo vertical, e a variável independente no eixo X, no eixo horizontal. Então aqui mais uma vez o exemplo, se você quer prever quanto você venderá se investir 1.550 em anúncios de TV. Então o sistema localiza o valor no eixo X, busca a intersecção com a linha de previsão, né, que é o que ele está fazendo aqui, e busca perpendicularmente a intersecção com o eixo Y. Agora a pergunta é como esta linha é construída? Bom, ela é construída através de dois elementos. A intersecção da reta no eixo Y, ou seja, esta reta aqui em algum momento ela vai ter uma intersecção com o eixo Y aqui, e a inclinação da reta, que seria o ângulo da reta aqui, ó. Tá? Então esses são os dois elementos que são utilizados para fazer a construção desta linha. Então a linha construída a gente pode começar a fazer previsão de novos valores, ou seja, a gente pode vir em qualquer ponto aqui de investimento em anúncios e descobrir quanto que provavelmente a gente vai ter retorno em vendas. E um elemento importante aqui para a gente encerrar esse tutorial é que, como toda previsão,
A regressão linear é uma aproximação. Então não se espera que normalmente a relação entre anúncios e vendas seja exatamente como o modelo que a gente vai construir ali, vai fazer a previsão, ok? Então, como a gente falou, é uma aproximação. E como eu já falei, repetindo, né, é muito mais, eu diria assim, prudente você usar a linha para fazer a previsão do que você, a partir de investimentos em anúncios feitos anteriormente, você tentar buscar quanto que você faturou. Porque a linha, ela traz como se fosse uma grande média de todos os investimentos com seus devidos retornos.